Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham conseguido fazer a tarefa aí, né? Que ficou a tarefinha aí dos adjetivos. Sobre os adjetivos, a gente vai corrigir elas hoje juntos. E aí a gente viu na aula passada, então, a gente iniciou os adjetivos em si, o que são adjetivos e só. O básico do adjetivo a gente viu, certo? Hoje a gente já vai dar um pouco mais de aprofundamento, vamos nos aprofundar um pouquinho mais aí nesse adjetivo. Como na aula passada, a gente falou que os adjetivos, eles qualificam as coisas, eles modificam os substantivos, né? A gente também pode ter locuções adjetivas. E aí entra... vocês lembram que a gente viu, quando a gente falou de verbo, nós podíamos ter locuções verbais, a gente estudou sobre locução verbal, e a gente tem um verbo, por exemplo, o verbo ir, né? Eu vou em tal lugar, beleza. Aí o verbo ir, marcadinho, eu vou à escola, né? Aí quando eu tenho dois verbos para falar da mesma coisa, por exemplo, vou estudar, é o verbo ir, o verbo estudar, um do ladinho do outro, para falar da mesma coisa sobre estudos. Então, eu tenho locuções verbais. Então, a gente sabe que locução verbal é um verbinho ali do lado do outro que dá um significado para a mesma coisa, fala sobre a mesma coisa, sem precisar de coisas distintas. A gente está falando da mesma coisa usando dois verbos diferentes, certo? Essa era a nossa explicação de locução verbal. A gente lembra, então, dois verbos, um do lado do outro, um tem mais valor, o outro menos. Um é o verbo principal, o outro é o verbo auxiliar. A gente viu tudo isso aí nas aulas passadas aí na apostila 1. A gente aprendeu sobre, então, locução verbal. Hoje, a gente vai aprender sobre a locução adjetiva, tá? Então, nós sabemos o que é do adjetivo. O que adjetivos são? Modificadores e qualificadores dos substantivos, e nós podemos, então, dentro desses adjetivos, ter locuções adjetivas. Então, vamos lá, aproveita e compartilhar a tela, não é nada muito difícil, a gente vai ver, é bem rapidinho, a explicação é bem curta, e depois a gente corrige os nossos exercícios, ok? Vou aumentar um pouquinho eu aqui, para vocês conseguirem me ver um pouquinho mais, né? E aí, o que acontece, né? Ao nós relacionarmos, então, as expressões listrada e de listras, nós podemos perceber que as duas expressões aí, que eu dei de exemplo, listrada e de listras, elas exercem a mesma função. Por exemplo, elas são adjetivos. Listrada e de listra são adjetivos. Por exemplo, se eu falasse assim, a blusa que eu comprei, que eu estou vestindo, ou seja lá como for, essa blusa, ela é listrada. Você vai entender que eu estou falando de uma blusa que tem listras, certo? Essa é a qualidade, essa é a forma de modificar a minha blusa. Não é uma blusa lisa, como essa que estou vestindo, é uma blusa que tem listras, certo? Agora, se eu falasse, a blusa que comprei é de listras, vocês não vão entender a mesma coisa? Então, quando a gente pega duas palavras como de listras para falar de listrada, nós temos uma locução adjetiva. Eu tenho dois modificadores de um mesmo substantivo, certo? E os dois modificadores estão falando da mesma coisa para o mesmo substantivo. Então, o conjunto de palavra,
né, que equivale a apenas uma sentença, né, apenas um significado, então, ele é denominado de locução. Então, assim, expressões como de listras são conhecidas gramaticalmente como locuções adjetivas. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Conheçam algumas locuções adjetivas e seus adjetivos equivalentes. Então, primeiro eu coloquei algumas locuções adjetivos e na frente eu coloquei os adjetivos mesmo comuns, no caso, né? Museu de Recife. Essa é uma locução adjetiva, porque está falando de museu reficiense. Ou seja, animais da água. O da água está modificando quais animais são, não tá? Mas se eu falasse animais aquáticos, não é a mesma coisa? Só que aqui eu usei o da água para mostrar quais animais são. Tem uma locução adjetiva. Amor de mãe. Amor materno. Materno é adjetivo. De mãe também. Só que de mãe eu tenho duas palavras para falar de uma coisa, de uma característica dessa mãe, desse amor, no caso, né? Então, eu tenho locução adjetiva. Fauna do mar. Aí tá lá, fauna marinha. O marinha, adjetiva. Do mar, adjetivo também, locução adjetiva. Brincadeira de crianças, locução adjetiva. Brincadeiras infantis, adjetivo. Águas da chuva, locução adjetiva. Águas pluviais, adjetivo, certo? Higiene da boca, locução adjetiva. Uso duas palavras para dar a qualidade ali, a modificação do meu substantivo higiene. Higiene bucal, o bucal, um único substantivo, para me modificar o meu substantivo anterior. Okay? Então, a gente precisa lembrar que a locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras que têm o mesmo valor de um adjetivo. Então, é uma expressão que amplia esse sentido. É a mesma coisa, né? É basicamente a mesma regrinha aí para saber o que é substantivo e o que é... Para saber o que é adjetivo, né? Ele tem que modificar ou ampliar o sentido de um substantivo, atribuindo um estado, um modo de ser, uma característica. Só que com duas palavras ou mais, e não uma só. Então, aí eu falo assim no finalzinho. Atente-se que nem todas as locuções adjetivas podem ser transformadas em adjetivos. Assim como nem todas as locuções verbais podem ser transformadas em apenas um verbo. Ok? Certo isso? Certo, então, que locução adjetiva é porque eu tenho duas palavras para falar de uma única, para modificar ou qualificar um único substantivo. Beleza? Então, era isso. Locução adjetiva, bem tranquilo, bem rapidinho. Caso tenha dúvida, põe aí no papelzinho. Quinta-feira a gente vai ter aulão ao vivo. Não esqueçam, quero todos vocês lá. Já chamei ontem, vou chamar hoje de novo. Todo mundo online na aula de quinta. Pra gente tirar as dúvidas aí dos adjetivos e locuções adjetivas. Vamos fazer, então, a correção aí das atividades da aula passada. Como a gente viu na aula passada, a gente precisava fazer o exercício 1, 2 e 3. Só que aí, ó, no 1 já começa. Releia os versos do poema O que vou ser quando crescer. Ele tá lá um pouquinho mais para cima, na página 9. Não, na página 8. 8 ou 6, não lembro. Meu Deus, tô confusa. Um pouquinho mais para cima, gente. Eu tô sem minha apostila, tô com a apostila digital. Aí eu me perco nas páginas, gente. Foi mal. Mas aí era para ler primeiro o poema para depois conseguir responder a questão 1 e 2. Beleza? Então fala assim. Poema. O nome do poema é O que vou ser quando crescer. É do Pedro Bandeira e tá na publicação dele. Mais respeito, eu sou criança. Da editora Moderna, foi publicado em São Paulo em 2002 e esse poema está na página 20 desse livro de poemas dele. Ok? Então vamos ler o texto, esse poema, para conseguir responder a questão 1 e 2 lá, tá? Aí fala assim, o que vou ser quando crescer? Por que me perguntam tanto o que vou ser quando crescer? O que eles pensam de mim é o que eu queria saber. Gente grande é engraçada,
O que eles querem dizer? Pensa que eu não sou nada? Só vou ser quando crescer? Que não me venham com essa, para não perder o latim. Eu sou um monte de coisas e tenho orgulho de mim. Essa pergunta de adulto é a mais chata que há. Por que só quando crescer? Não vou esperar até lá. Eu vou ser quando eu já sou, nesse momento presente. Eu vou continuar sendo eu. Vou continuar sendo gente. Então, lemos o poema, conseguimos responder a questão 1, beleza? Aí vamos lá. Adjetivos e locuções adjetivas. 1. Releia os versos do poema O que vou ser quando crescer, observando as expressões destacadas e responda as questões a seguir. Então, depois que a gente leu, ele também traz os trechinhos aí, 2 trechos, e ele quer maior análise, maior atenção aí nesses 2 trechos. Fala assim, gente grande é engraçado. Essa pergunta de adulto é mais chata que há. Esse trechinho aí que ele quer que a gente analise com mais profundidade. Aí vem a questão A, B e C. Aí a A fala assim, qual é a função de cada uma das expressões destacadas no contexto dos versos? Quais são as palavras destacadas? A primeira coisa que a gente tem que pensar. Grande, engraçada, de adulto e chata, certo? Aqui eu tenho 3 adjetivos e uma locução adjetiva, correto? Então, qual é a função dessas expressões destacadas no meu texto? No meu verso aí. Gente grande. É qualquer tipo de gente? Não, são os adultos. É engraçado. Eu tô dando qualidade a esses adultos, não tô? Tô falando que eles são engraçados. Mas eu tô falando que eles são engraçados, tipo, meu Deus, que dor na barriga de tanto rir. Eu tô falando assim, engraçadinho você, hein? Né? Temos que perceber isso aí. Essa pergunta de adulto. É qualquer pergunta? Não. É uma pergunta de adulto. Percebam? Está me dando característica, está modificando a pergunta. Não é qualquer pergunta, é uma pergunta de adulto. É a mais chata que há. O que é chato? Pergunta, né? Então, chata é um adjetivo para pergunta, do verso, da estrofe de cima, correto? Então, vamos lá. Então, qual é a função de cada uma dessas expressões? É de modificar, é de atribuir uma característica ou qualidade aos meus substantivos, ok? Isso aí a gente estudou na aula passada e tá certinho aí pra gente, tendo essa ideia, beleza? Então, essa é a resposta da A. A função de cada uma das expressões é atribuir uma característica ou qualidade ao substantivo. E vem a pergunta B. A quais substantivos as expressões destacadas estão relacionadas? Aí eu já dei mais ou menos um spoiler aí da resposta, que, por exemplo, chata está ligado com pergunta, de adulto também está ligado à pergunta, e engraçado e grande está ligado a gente, certo? Então, aí, coloquei a respostinha. As expressões grande e engraçada atribuem uma qualidade ao substantivo gente, e as expressões de adulto e chata imprimem características ao substantivo pergunta. Beleza? Essa respostinha é da B. Aí, vamos para C. Por que a expressão de adulto se difere das demais destacadas? E aí vem a questão da locução adjetiva, né? Olha os exemplinhos aí, ó. Fauna do mar, amor de mãe, animais da água, museu de Recife, águas da chuva e lá, de adulto. Eu tenho 2 palavras para fazer um adjetivo, então é porque elas se diferem das demais, porque é uma expressão composta por 2 palavras que unidas indicam a característica do substantivo, ou seja, uma locução adjetiva, que é o que a gente acabou de ver aí no comecinho da aula, beleza? Dá um tempinho aí para vocês copiarem a respostinha aí da A, da B e da C. Se dá um pause aí para passar para a apostila rapidinho, tá bom? Aí nós também combinamos de fazermos a questão 2. A questão 2, ela era bastante pessoal. Só que a Pro pensou, opa, eles vão fazer lá, eu também vou fazer daqui. Vou responder a minha resposta, vou fazer minhas respostas pessoais também, para incentivar que vocês coloquem a de vocês, ok? Então, as próximas respostas são as minhas respostas
e vocês fazem a de vocês. Combinado? Então, vamos lá. A 2 fala: observe atentamente todas as roupas e sapatos desse guarda-roupa e responda as questões a seguir. Aí vem, né, um guarda-roupa com roupas femininas e um guarda-roupa com roupas masculinas, tá? Aí fala assim: o que você colocaria em seu guarda-roupa? Escolha até 3 dos itens apresentados. Caso você não goste de nada, desenha o que preferir, tá? Então, se você não gostou de nenhuma blusa dessa, nenhuma camisa, nenhuma camiseta, nenhum desses shorts, nenhum desses sapatos, você tinha que desenhar o seu, certo? Eu gostei e fiz aí a minha montagenzinha para vocês verem, tá? Aí a B fala assim: caracterize os itens que você escolheu, indicando as cores, o tamanho e dando a eles um formato, curto, médio, longo. E apresente o tipo de estampa com que foram feitos. Listrada, florida, camuflada, quadriculada, né? Aí a D: de quais cores são as roupas e sapatos selecionados por você? E, em sua opinião, em quais situações é importante caracterizarmos os seres ou objetos usando os adjetivos? Explique. Então, a minha resposta A da 2 ficou assim: eu gostei da camiseta listrada, do shortinho jeans, mas eu não gostei de nenhum sapato daqueles das meninas. E não tinha como eu desenhar, porque eu tô no computador. Aí eu copiei o tênis dos meninos, porque eu tenho um desse. Aí eu falei assim: então essa foi a minha combinação, tá? De roupas, coloquei aí, camisetinha listrada, short jeans, tênis preto de cano alto. Beleza? Essa era a minha escolha aí do guarda-roupa. Aí vocês fizeram a de vocês. A B, aí eu tive que responder, né? Que é uma blusa listrada verde no tamanho M, um short curto tamanho GG e um tênis preto cano longo, tá? Essas foram as características das peças de roupas que eu escolheria para mim. Aí eu coloquei os tamanhos que eu usaria e o tênis também, né? Assim como pedia a B. Não pediu o tamanho do tênis, por exemplo. Só pediu se era de cano curto, médio ou longo, por exemplo, né? Então, coloquei aí, tá bom? Aí a C também perguntava da cor desse tecido, né? Eu falei que era uma blusa listrada, o short era jeans e o tênis era preto de couro. E aí a D vinha para falar, né, a cor dessas roupas. Então, era uma blusa verde, um short azul, que é jeans, e o tênis, que era preto. Essas são as características das peças que eu escolhi. E aí vinha a pergunta da E, ó. Essa é bastante importante. Em sua opinião, em quais situações é importante caracterizarmos os seres ou os objetos usando os adjetivos? Essa questão E, a Pro achava legal até, se vocês quiserem compartilhar com a Pro a resposta de vocês, mandarem por áudio, mandarem escrito, por WhatsApp. Eu ia ficar bem feliz se vocês me mandassem a devolutiva dessa resposta da 2 aí a E, tá? E se quiser, pode mandar então um áudio lá para a Pro, lendo aí a respostinha que você colocou, que eu vou ficar muito feliz. A minha resposta da E ficou assim, então. São várias as situações em que é necessário caracterizar um ser ou um objeto. Por exemplo, na ciência, para análise dos objetos de estudo, nas compras, para o vendedor buscar no estoque um produto com características que o comprador deseja, na publicidade, para exaltar os benefícios dos produtos, nas conversas do dia a dia, para nós expressarmos nossas opiniões e etc. Aí eu coloquei: os textos, quando enriquecidos de detalhes, tanto oralmente como por escrito, despertam a nossa imaginação. Então, é por isso que eu acho que é necessário que nós usemos os adjetivos na nossa vida, né? Na nossa fala, na nossa escrita e assim por diante. Beleza? Essa foi a minha respostinha. A resposta pessoal de vocês, mandem para a Pro, para eu ficar feliz. Bom? Aí, por último, a questão 3, né? O exercício 3 que falava assim: observe agora as seguintes expressões do seguinte quadro e responda aos itens: de flores, de listras, de quadrados e de camuflagem. Okay? Aí falava assim: o que difere os adjetivos apresentados no item C da questão anterior e as expressões apresentadas no quadro. E aí? O que acontece?
Lá na resposta C, por exemplo, eu que escolhi a blusa verde listrada, eu poderia ter colocado que ela é de listras, mas eu coloquei que ela é listrada, né? E como eu dei o exemplo dos adjetivos de listra e listrada, aí que vem, né? Porque as expressões elas são as mesmas. O que difere esses adjetivos? O que difere é os adjetivos usados no item C da questão anterior são formados por uma única palavra. E nesse quadro aqui, né, de listra, de quadro, de camuflagem, são formados por duas e não por uma, como no item C, certo? E aí, não são locuções, no item C não são locuções verbais, e na letra A aqui, que desse quadro aí da questão 3, são locuções verbais, porque são duas palavras para indicar uma só. Ok? Certo? E a B fala assim: relacione as colunas com os adjetivos correspondentes a expressões do quadro. De flores, de listras, de quadrados e de camuflagem. Listrada, quadriculada, camuflada e florida. Então, de flores é porque é florida, de listras é porque é listrada, de quadrados é porque é quadriculada e de camuflagens é porque é camuflada. Então, a resposta da 3 ficou assim a nossa respostinha aí na coluna 2. Vai ficar 2, 3, 4 e 1. Ok? Assinalem aí, corrijam caso não tenham acertado algum, mas eu acredito que sim, estava bem facinho essa 3, né? Aí, pessoal, vem, eu peguei lá do Conceituando da nossa apostila, essa retomada aí, então, da locução adjetiva, dos adjetivos, né? Então, vamos ler aí, só para fixar mesmo, a modo de fixar um pouquinho mais o conteúdo dos adjetivos. Todas as caracterizações dadas às roupas e aos sapatos são adjetivos. Você percebeu nos exercícios anteriores que na língua portuguesa nem sempre uma palavra tem a mesma classificação gramatical? De acordo com o contexto, isso é, a situação em que ela é empregada, sua classificação pode mudar. Observe as palavras em destaque nesses exemplos. A bermuda cor de rosa é a minha escolha. Modificador do substantivo da bermuda, cor de rosa. Adjetivo. Cor de rosa é a minha cor favorita. Ó, isso aí foi a apostila que falou, mas é verdade. Vocês sabem, minha cor favorita é rosa. Então, cor de rosa é a minha cor favorita. O nome da cor, né, que é o rosa, a cor de rosa, é o meu substantivo. Ele não é o meu adjetivo. Ele não está dando qualidade a nada. E já em a bermuda cor de rosa é a minha escolha, já está me dando característica da minha bermuda. É a bermuda cor de rosa, não é qualquer bermuda que é a minha escolha. E cor de rosa é a minha cor favorita, eu não estou dando qualidade ou modificando algo. Percebam? Então, que quando nós temos adjetivos, nós precisamos ter substantivos. Se não tem substantivo sendo modificado ou qualificado, nós não vamos ter adjetivo. Mas se nós temos o substantivo, nós vamos ter adjetivo, tá? Então, aí, no finalzinho fala assim: a palavra cor-de-rosa, no contexto da primeira oração, é um adjetivo, porque tem a função de modificar o sentido de bermuda, e não tem uma cor qualquer, mas sim é cor-de-rosa. No contexto da segunda oração, a função da palavra é nomear aquela cor. Por isso, nesse caso, ela é um substantivo. Percebam que uma é adjetivo e no outro ela é substantivo. Se eu tivesse colocado assim, cor-de-rosa é a minha cor favorita para bermudas. Mesmo que a bermuda aparecesse lá no final em cor-de-rosa, lá no começo, cor-de-rosa ia estar modificando a bermuda. Mas eu não tenho esse substantivo lá no final. Eu só tenho esse substantivo no começo. Então, cor-de-rosa na segunda frase ali é substantivo e não adjetivo. Então, pessoal, deixa eu ficar grande aqui para conversar com você. Então, pessoal, a gente hoje viu as locuções adjetivas e corrigiu o exercício do 1 ao 3. Para a próxima aula, não temos tarefa. Por quê? Porque a aula é ao vivo. E aula ao vivo, quero todo mundo lá, ao vivo comigo, online. A Pro ia começar a fazer aula ao vivo segunda-feira. Toda segunda-feira.
Só que a aula ao vivo de segunda-feira é 8 ou 8h30, e aí é sempre as primeiras aulas pro 6º ano, e aí ia ser difícil, vocês iam ficar, né, chateados, tem que acordar muito cedo. Tem que estar exposto para ligar a câmera, porque daí quando eu fiz segunda-feira, ninguém quis ligar a câmera, aí eu fiquei triste, falei, não vou mais fazer, eu vou fazer de quinta, que daí todo mundo já acordou mesmo, já tá na cara amassada, e vai prestar atenção na minha aula, e é isso. Então, toda quinta-feira ou sexta-feira, nessa semana vai ser na quinta, mas agora as nossas aulas ou são de quinta ou são de sexta, tá? Então, toda quinta-feira, a gente tem, essa quinta-feira, nós temos aula ao vivo e eu quero 100% de presença, quero todo mundo lá, tá bom? Não vou pegar no pé. Vou ligar pro pai, vou ligar pra mãe, vou falar, ó, cadê seu filho, sua filha lá? Não tava comigo. Voltei. Mas não vou precisar fazer isso, porque vocês vão estar todos online. Combinado? Então, até lá, até quinta-feira. Um beijo, bom descanso aí, boas aulas, né? Porque agora vocês têm mais aulas pela frente. Mas vai ser muito legal, viu? Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.